Voltei. Não sei o que foi que aconteceu com o Instagram, mas a minha live caiu e pensei que estava gravando, que estava aqui tudo normal e depois fui perceber que não tinha ficado gravado nada, né? Então, olha eu aqui de novo. Boa tarde para todo mundo. A gente está aqui hoje por um motivo muito especial. Hoje são 10 de setembro e desde que o mês de setembro iniciou, que nós estamos vendo aí nas redes sociais, na internet, em quase todos os lugares, as pessoas falando a respeito de Setembro Amarelo. Poucas pessoas entendem o significado dessa data, né? Há toda uma história e um contexto por trás disso. Mas nós aqui do Centro Espírita Irmã Sheila realizamos uma campanha de valorização da vida, né? Uma campanha que envolve panfletagem, atendimentos fraternos, uma série de atividades como palestras, estudos, que dizem respeito ao cuidado com a vida, ao zelo pela vida, ao carinho pela vida, né? Ao cuidado com essa matéria fina que é o ser humano. Então a gente está aqui hoje para falar de um tema que é muito afim desse zelo, desse cuidado que nós devemos ter com a vida humana. A gente vai falar de compaixão. Por que a gente vai falar de compaixão, Adriana? Nós vamos falar de compaixão porque nós vivemos em uma sociedade extremamente crítica, uma sociedade ácida, uma sociedade que se compara o tempo inteiro, que está o tempo todo nesse exercício tóxico da autocomparação. A gente vai falar de compaixão porque a compaixão é um antídoto contra esse criticismo, esse autocriticismo, essa crítica tão exacerbada que na maioria das vezes nós temos contra nós mesmos. Você já parou para pensar que quando um amigo seu chega te contando um problema muito sério, muito grave, quando alguém que você ama muito vem te contar um equívoco, um erro muito grande que essa pessoa cometeu, normalmente a nossa atitude é de quê? Acolher. É de acolher, é de consolar, é dizer tá tudo bem, todo mundo erra, errar é humano, mas aí quando é a gente que erra, quando é a gente que comete o equívoco, quando é a gente que se embanana, se encrenca ali no meio das nossas confusões, dos nossos conflitos, geralmente nós somos muito duros conosco. Então a gente vai falar de compaixão nesse 10 de setembro. A gente vai falar de autocompaixão nesse 10 de setembro, porque todos nós merecemos e precisamos construir habilidades de compaixão. Porque a compaixão é uma virtude, é uma habilidade que pode ser aprendida. Então, no Ocidente, de um modo geral, que é onde nós vivemos, a compaixão ela é entendida como um sentimento piegas. Nós aprendemos a interpretar a compaixão como peninha do outro, né? Coitadinho do outro que está sofrendo. E a gente aprendeu isso graças à grande influência da religião ocidental. Porque, gente, no Oriente, a filosofia budista, que está aí há mais de 2.600 anos, ela traz uma outra significação, uma outra roupagem para a palavra compaixão. E é nessa perspectiva, nessa vibe, que a gente vai entender compaixão hoje. Olha só, dentro da filosofia budista, compaixão é uma sensibilidade. É uma sensibilidade com relação ao sofrimento ou à dor do outro, a dor alheia, né? É uma capacidade, digamos assim, aliás, não é uma capacidade, é uma virtude, aliás, é considerada a virtude mais nobre do coração. Ela é definida como uma resposta ao sofrimento e tem um caráter pedagógico. Por que tem um caráter pedagógico? Porque ela nos ensina a olhar a dor e o sofrimento do outro sem julgamento. Mas, gente, Jesus Cristo, há 2.000 anos, já vivia a compaixão. Ele dizia assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Dizendo para todos nós que nós não devemos julgar, nem nos julgar e nem julgar os outros, né? Acolher. Então aqui, dentro da filosofia budista, a compaixão, ela ganha uma definição ativa. Por que é ativa?
Porque aqui a compaixão, ela é um movimento. Ela se move na direção do acolhimento. Não é só aquela peninha, pobre coitado, tá sofrendo. Não. Ela é uma ação, né? Ela nos leva a nos movimentar na direção de acolher. E dentro da cultura oriental, a compaixão ela é aprendida desde cedo. Ela é aprendida, inclusive, com o auxílio, com o exercício da atenção plena. Essa atenção plena voltada, focada no aqui e agora, nesse momento, nesse instante, porque tudo aquilo que ficou para trás não irá mais acrescentar absolutamente nada na minha vida. O que eu posso fazer com o que aconteceu lá atrás? Com os meus erros, com os meus equívocos, com as minhas falhas. O que eu posso fazer com tudo isso? Acolher. E não é acolher no sentido de dizer, tá tudo bem, errar é humano, então eu posso errar o quanto eu quiser. Não, é acolher no sentido de dizer, bom, eu errei, eu me equivoquei, isso aqui não foi legal da minha parte, isso aqui não foi bacana, mas o que eu posso aprender com isso? Ao invés de eu pegar um chicote, né, e começar a me bater. Porque se fosse um amigo meu, se fosse a minha melhor amiga, se fosse o meu melhor amigo, fosse alguém que eu amo muito, que viesse me contar um erro, um equívoco muito brabo, eu ia dizer, não, tá tudo bem, vamos pensar por outro lado, olha por essa perspectiva, não seja tão severo com você. E na maioria das vezes a gente faz isso com os outros, mas não faz isso com a gente. Então, tudo bem ter compaixão, que é se sensibilizar com a dor do outro, não julgar o outro, não julgar o sofrimento do outro, não julgar do outro, tudo bem. É uma virtude que precisa ser desenvolvida. Mas a gente precisa desenvolver também autocompaixão. Porque a autocompaixão, ela é o oposto do autocriticismo. E venhamos e convenhamos, nós vivemos em uma sociedade extremamente crítica, que pede o tempo inteiro que a gente seja vencedor, que pede o tempo todo que a gente seja herói, que pede o tempo inteiro que a gente esteja dentro do padrão, que a gente está o tempo todo ali se comparando, né? Porque as redes sociais têm esse veneno da comparação. Então, a gente olha para nós, para aquilo que a gente já conseguiu, porque a gente não conseguiu, porque a gente gostaria de conseguir, para aquilo que a gente ainda pensa, sonha um dia em conseguir. A gente olha e, mas eu sou muito fraquinho, eu sou muito burro, eu não consigo fazer nada, eu não consigo passar em um concurso, eu não consigo ter um emprego melhor, eu não consigo ter um relacionamento bom, eu não consigo ter uma vida melhor, eu sou muito incompetente. Então a gente começa esse processo de autocriticismo, e o autocriticismo, ele vai adoecendo, minando pouco a pouco os sistemas imunológicos, neurológicos, toda a sua estrutura física, psíquica e mental. As pessoas que têm um nível muito alto de criticismo, de autocriticismo, geralmente são pessoas extremamente raivosas, muita raiva, muito ódio, muita agressividade contra si mesmas. São criaturas geralmente que estabelecem um padrão muito alto de perfeição para todas as suas condutas, esquecendo que é imperfeita, né? Nós todos somos imperfeitos, nós estamos aqui nos modelando, a gente está aqui se construindo, a gente está aqui se refazendo, se reinventando todos os dias e está tudo bem, não é isso mesmo? Então o que eu faço? Eu geralmente, quando eu tenho um nível muito alto de criticismo, eu exagero na raiva contra mim mesma, eu exagero na agressividade contra mim mesma, eu vou me maltratando. E aí uma coisa que a gente aprende com neurociência, com psicologia, é que a imagem mental que você constrói de você, ela não é diferente do objeto real, porque o cérebro, ele não faz essa diferença de uma imagem mental para um objeto real. Então, todas as vezes que você repete para você mesmo o quanto que você é incompetente, o quanto que você é burro, o quanto que você é desajeitado, né? Você vai repetindo, vai construindo essas imagens mentais, o teu cérebro, ele vai descarregando em ti os hormônios do cortisol, da adrenalina, excessivamente, especialmente o cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele vai adoecendo
comprimindo o teu sistema nervoso central, vai te adoecendo, vai provocando em você processos de ansiedade, porque a gente está o tempo todo naquela busca de conseguindo, de ir mudando, de transformando, porque eu estou errado, eu não estou certo, eu não estou adequado, né? E a gente vai nesse processo e vai se adoecendo. Então, as pessoas com autocriticismo, né, com vergonha, com muita vergonha dos próprios erros, com muita vergonha dos próprios equívocos, geralmente são pessoas muito ansiosas e que normalmente sofrem de depressão. E a grande maioria tem ideação suicida. Então, o exercício da autocompaixão, ele é um antídoto contra tudo isso. É um antídoto contra a ansiedade, é um antídoto contra o estresse, é um antídoto contra a ideação suicida. A gente precisa iniciar esse processo, essa construção, porque é um aprendizado, a autocompaixão, de ir olhando para quem nós somos de maneira mais acolhedora, sem muito julgamento. O que eu posso aprender com esse equívoco? O que esse erro tem para me ensinar? Acolher os meus equívocos do passado, porque aquilo que eu vivi no passado, talvez era o tempo da minha ignorância, hoje eu não faria mais, né? E tá tudo bem, porque é errando que a gente aprende, e é necessário aprender com os próprios erros. Seria muito bom se a gente conseguisse aprender apenas com os erros dos outros, mas nós precisamos passar pela própria experiência. Então a gente precisa começar a ir construindo autocompaixão. Porque as pessoas que vivem excessivamente nesse processo de autocrítica, o tempo todo elas estão acionando o seu sistema de ameaça e de estresse. Quando a gente aciona esses sistemas de ameaça e estresse, eu estou o tempo todo sendo ameaçado. Eu estou o tempo todo com medo que as pessoas descubram que eu fui, o que eu fiz, com vergonha dos meus erros, dos meus equívocos, né? Com medo, ameaçado pela comparação em que essa sociedade vive. Quando eu começo a acionar constantemente esses sistemas de ameaça e de estresse, eu acabo me tornando alguém extremamente atormentado. Vou me considerando, às vezes, inclusive, inútil, né? Passo a me perceber sob uma perspectiva de alguém que não tem utilidade nenhuma, porque falta autocompaixão. Então, é bom lembrar que, obviamente, ninguém vive sem autocrítica, mas existem dois tipos de autocriticismo. Existe aquela autocrítica que você olha para você de maneira benevolente, compassiva, olha para você e diz: eu errei, eu sei que eu errei, eu tenho que aprender algo com esse erro e eu preciso me acolher. Eu não posso me julgar mais severamente do que eu julgaria qualquer outra pessoa. Eu preciso acolher o meu próprio aprendizado. Então, eu vou aprender algo com isso aqui. E deixar o passado lá no lugar dele, no passado. Porque o passado ele só serve de aprendizado. Mas quando a gente fica trazendo o passado o tempo todo para o aqui e agora, a gente deixa de viver plenamente o presente e passa a ir buscar a vida no passado. E aí a gente sofre de ansiedade, de depressão. Porque a gente está o tempo todo nesse processo de autocrítica, o tempo todo ligando, colocando em estado de alerta esse sistema, né, de ameaça e fuga, de ameaça e estresse. Sabe, nós vivemos em uma sociedade que a gente se cobra muito, o tempo todo. Os animais, eles são mais inteligentes até do que a gente, sabe por quê? Se você pensar em uma zebra que está ali na savana africana, comendo ali o matinho dela na beira da água, de repente ela percebe a presença de um leão. E aí ela se dá conta de que ela faz parte da cadeia alimentar do leão. E aí o coração dela acelera, a respiração fica ofegante, ela começa a se preparar para fugir, fuga, porque ela está sob a ameaça. Então o que ela faz? Ela dispara, vai embora, corre dentro da savana, desesperadamente, até chegar em um lugar seguro. Quando ela chega em um lugar seguro, o coração acalma, a respiração volta ao normal. E aí, pouco a pouco, ela volta à rotina dela. Ela volta pro lago, ela vai comer o matinho dela. Ela não fica toda hora pensando: e o leão? Cadê o leão? Onde é que tá o leão? O leão vai me comer, o leão vai me matar. Não. Mas quando a gente se sente ameaçado,
E a gente se sente ameaçado o tempo inteiro, sabe por quê? Por causa da comparação, né? A gente vive se comparando na rede social, comparando no trabalho, comparando na rua, comparando na academia. Então a gente vive o tempo todo nesse processo de ameaça. A gente está o tempo todo no estado de estresse, cortisol em cima, né, ameaçado nesse sistema de fuga o tempo inteiro. E quando a gente olha para os nossos próprios erros, para os nossos equívocos, e a gente começa a se autoagredir, começa a se autocriticar muito severamente, né? A gente começa a se ameaçar através da raiva, do ódio, da agressão, pelas nossas próprias condutas, a gente entra num estado aí de completo tormento. E aí a autocompaixão serve para quê? Serve pra gente dar uma respirada, olhar e dizer, tá tudo bem. Você errou, não tem problema, a gente vai consertar isso, a gente vai aprender com isso e a gente vai acolher isso. Não vai mais repetir o mesmo erro e vai caminhando. Porque o grande problema, a grande diferença entre nós e aquela zebra, é que aquela zebra, ela passa por um processo de ameaça, ela passa, talvez até cometeu algum equívoco, algum erro, porque ela foi comer num lugar onde ela não deveria. Ela passa por um processo de ameaça, ela passa por um processo de equívoco, ela vai embora, a ameaça passa e ela esquece. Ela não fica se cobrando, por que eu fui comer ali, por que eu fui para a beira daquele lago, e se o leão aparecer, porque, gente, o que faz com que a gente adoeça é o e se. E se a gente fica nessa pilha, a gente vai ver eternamente ansioso. A zebra desliga. A gente chega em casa, passa por um processo de mal-estar no trabalho, cometeu um erro no trabalho, foi chamada a atenção pelo chefe, ou fez uma bobagem qualquer em casa, com a família, ou no relacionamento. E aí a gente passou por aquela situação foi vivida ali, passou o dia inteiro quando a gente chega em casa, que põe a cabeça no travesseiro, ó, volta tudo de novo, tudo de novo. Cadê a autocompaixão? Onde é que está a autocompaixão? Se acolhe. Diz para você mesma, tudo bem, você errou, não tem problema. Você vai pedir desculpas, você vai tentar se ajustar, vai tentar acertar da próxima vez, vai tirar um aprendizado dessa situação, vai crescer com ela, porque sentir raiva, ódio, desprezo e agressividade contra si mesmo afeta diretamente os nossos sistemas de estresse. E isso vai automaticamente acionando ou adoecendo outros sistemas, como o mental, né? O psíquico, o fisiológico, o imunológico, e nós vamos adoecendo de ansiedade, de depressão e muitas vezes construindo ideações suicidas por falta de autocompaixão. Então quero convidar você hoje para esse exercício. Tira um momentinho do seu dia, tira um momentinho agora da sua tarde ou da sua noite, vai para o seu quarto ou para um cantinho mais agradável, coloca uma musiquinha suave e pensa, de que maneira você tem se acolhido nos últimos tempos? Com que frequência você tem sido agressivo, raivoso e às vezes sentindo até ódio e desprezo por você mesmo, pelos equívocos que você cometeu? Olha para você e pensa quantas oportunidades de aprendizado você já teve com os erros que você cometeu. Imagina quanto você seria menos capaz, menos experiente, menos humano se você não tivesse errado. Até as máquinas erram. E a gente está vivendo em um mundo ainda imperfeito. A nossa busca é pela melhoria e pela perfeição, mas ela é lenta e gradativa. E não nos cabe de maneira nenhuma o direito de nos chicotearmos, nos siliciando, porque nós ainda não conseguimos ser perfeitos. Autocompaixão.
remédio preventivo contra a ansiedade, contra a depressão, contra a ideação suicida. Eu não sei qual o problema que você está vivendo hoje, mas eu tenho certeza que tem algum aí no pacote da sua vida, porque na minha tem. Eu tenho certeza que tem. Tem algum problema na área familiar, na área afetiva, no trabalho, eu tenho certeza que tem. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar para todas aquelas pessoas que estão passando por esses processos dolorosos, por esses processos mais difíceis, por essas circunstâncias que muitas vezes doem profundamente, que a gente silencia, porque há dores que nós não conseguimos confessar, a gente não consegue sequer articular em palavras. Eu não sei qual é a sua dor, mas o remédio para ela é autocompaixão. Sabe, se dá um abraço, abraça você mesmo. A gente recebeu um ser humano para cuidar desde a hora que a gente nasceu. Vocês sabiam disso? A gente recebeu um ser humano para cuidar. A nossa tarefa é cuidar desse ser humano. Você sabe quem é esse ser humano que você recebeu para cuidar? É você, meu amor, é você. Esse ser humano é você. Você precisa se cuidar, se autocuidar, desenvolver autocompaixão por você. Olhar para você com mais carinho, com mais confiança. Não deu certo agora, mas vai dar depois. Eu errei, mas eu posso aprender com o meu erro. Eu me equivoquei e eu vou aprender com o meu equívoco. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então hoje é o dia de você exercitar a sua autocompaixão. Olha para você e pensa em todos os equívocos que você cometeu, em todos os erros que você cometeu. Se você não tivesse passado por todos eles, você não seria a pessoa linda, a pessoa maravilhosa, a pessoa incrível, o ser humano único que você é hoje. Então, não vale a pena a gente se autossiliciar, né? Se massacrar, se diminuir, se maltratar, porque errou, tá tudo bem. A gente conserta. A vida dá inúmeras possibilidades de consertar as coisas. Se não for com aquelas pessoas, naquela circunstância em que a gente esteve anteriormente, porque elas nunca voltarão, pode ser em outras circunstâncias, surgirão outras pessoas. Mas hoje o que eu te desejo é a compaixão. Te desejo mais que compaixão, eu te desejo autocompaixão nesse 10 de setembro. Para que você se sinta acolhido, amado, amparado, não pelos outros, por você, que é a pessoa mais importante da sua vida. Sem você, sem as suas lutas, sem as suas conquistas, você não seria quem você é, você não estaria aqui. Tudo que eu te desejo é autocompaixão. A gente vai lançar o podcast agora à noite, lá no Spotify, com essa mesma temática. Todos os anos a gente lança o nosso podcast. Esse aqui é o lançamento prévio, mas a gente tem lá tem uma playlist de áudios do podcast Ninguém Está Sozinho. Normalmente quem faz sou eu no mês de setembro. Então eu convido vocês a entrarem lá no Spotify, procurarem a playlist Ninguém Está Sozinho. E à noite, provavelmente depois das 10 horas da noite, eu vou postar no Spotify esse podcast que está aqui com a gente no Instagram. Um beijo grande, muito obrigada pela companhia de vocês. Daqui a pouco eu tenho palestra na Unopar, às 19 horas. Também devido a esse trabalho, a essa campanha. Esse é um trabalho que eu faço com o maior amor do mundo. Eu sou muito feliz por poder fazer esse trabalho. E muito grata a Deus por ter colocado em minhas mãos a possibilidade de algum modo, doar um pouquinho do amor que eu tenho para o amor que vocês também carregam. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.